O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou, como podes dizer a teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Querido Padre Ricardo, que satisfação, que privilégio para mim, meu irmão, ter recebido esse convite do Senhor para poder... Isso, vai ajeitando o Padre aí para ele ficar bem à vontade. Privilégio para mim, não é? Ter recebido esse convite do Senhor de fazer a homilia nessa missa. A gente sabe que não é a sua primeira missa, foi ontem. Eu estive presente também, inclusive foi muito linda, mas eu achei muito bonita essa sua sensibilidade, né? Porque a gente é padre na Canção Nova, né, Padre Ricardo, por causa dos sócios evangelizadores, milhares de pessoas que ajudam mensalmente e que ajudam a formar os padres da Canção Nova, não é? Com a sua doação. Então, o senhor quis fazer dessa a sua primeira missa para os sócios, para quem acompanha pela TV. Isso foi muito louvável, parabéns. E é costume na igreja, né? Sempre quando o padre preside a sua primeira missa, ele chama alguém, um outro sacerdote, um outro irmão, né, para fazer a homilia. E é sempre uma honra para quem recebe esse convite, então eu me sinto honrado, agradeço demais, não é? Quero dizer a quem está aqui, a quem está em casa também, que eu vou, claro, falar com todo mundo, mas de maneira muito central, vou falar bastante para o Padre Ricardo, não é? Que é o ordenando, ele foi ordenado padre no último sábado, foi linda a ordenação, linda demais. Também quero acolher, Padre, saudar com carinho o senhor Valdemar, a dona Maria Alice, que são os pais, não é? Deus os abençoe muito, parabéns, obrigado pela oferta de vocês, né? Dando um filho para se consagrar totalmente a Deus na igreja. Quero acolher também com muito carinho, manifestar aqui a minha alegria de ter os irmãos sacerdotes aqui concelebrando comigo. Não temos nenhum diácono, né? Eu ia cumprimentar os diáconos, mas só sacerdotes mesmo. E nesse ano, com a graça de Deus, nesse ano, se eu não me engano, né? Ou no ano que vem, 12 de dezembro, teremos novos diáconos, são 10 diáconos, né? Que maravilha, gente, que coisa linda. 10, né? Tem alguns aqui que vão ser, fica em pé por gentileza, os seminaristas que vão ser ordenados diáconos, os nossos acólitos. Uma salva de palmas a esses 3 que vão ser ordenados. Deus abençoe. Está chegando, né? Parece que nunca chega quando a gente está na formação, mas passa rápido, e que graça ter novos consagrados no ministério sacerdotal diaconal. Olha, não tem como eu começar essa homilia, Padre Ricardo, e quem está aqui, os nossos irmãos sacerdotes, sem fazer uma propaganda vocacional, não é? Ainda mais hoje que nós celebramos São Luís de Gonzaga. Não sei se o senhor sabia, Padre, dessa peculiaridade. São Luís de Gonzaga é tido também como padroeiro da juventude, porque ele morreu com 24 anos, não é? Era de uma família abastada. O pai dele não queria deixá-lo entrar nos jesuítas na época, né? Ele
um trabalho para ele convencer o pai. Pai, eu quero ser padre. Mas filho, né? Eu tinha outros projetos para você. Você podia estudar, você podia ser médico. Pai, eu quero ser padre. Depois de muito esforço, padre Ricardo, ele conseguiu convencer o seu pai. Entrou com 16 ou 17, se não me falha a memória, na Companhia de Jesus e morreu com 24 anos. Veja bem, do tempo que ele entrou até ele morrer, foram 6 anos, bem dizer. E olha o estrago que esse homem fez, né? Quantas almas ele salvou. Um jovem que se consagrou. Ele é tido também como padroeiro da juventude. Então eu quero começar essa homilia fazendo uma propaganda vocacional. Sabe, você jovem que está aqui, ou você que nos acompanha em casa. Você jovem, deixa eu falar até mais, de maneira mais pessoal com você jovem que está em casa. Olha, eu vou dizer para você, se Deus te chama, é você mesmo, não tenha medo. Aquele que nos chama, nos capacita a dar a resposta. Aquele que nos chama, nos faz felizes no caminho, no processo de segui-lo. Eu fiquei tão, assim, maravilhado de perceber, padre, na sua ordenação, a sua alegria, não é? Sorriso do padre, mostrando os dentes. E ontem na primeira missa, que coisa linda, que alegria, né? O senhor trabalhou por 2 anos na paróquia, onde o senhor celebrou ontem, na paróquia São Sebastião, aqui em Cachoeira. Quantos presentes. O presente é só uma manifestação externa, mas do carinho do povo, né? O bem que o senhor fez para o povo lá. Então, eu vejo a sua alegria. E é bom demais você ver a Deus, não é, padre? É bom demais ser consagrado a Deus. Então você que é jovem, você que está com medo, fica preso em segurancinhas aí. Ai, padre, é que eu me formei. Ai, padre, sabe o que é? É que eu estou pagando meu carro. Padre, sabe o que é? É que eu estou noivo. Olha, eu também namorava antes de vir para o seminário. Você acha que a gente já nasce com estola dando a benção no médico que tira a gente da barriga da mãe, né? Também namorei, também vivi tanta coisa. O padre também viveu tanta coisa, né, padre? Mas Deus nos chamou e nós demos o sim. E Deus foi nos aperfeiçoando no caminho. Tem gente que fala, eu não vou dar o meu sim, padre, porque eu não sou perfeito. Mas quem diz? Deus não escolhe pessoas perfeitas. Ele escolhe pessoas disponíveis e as aperfeiçoa no caminho. Então já quero dizer para você que está aqui, você que está em casa, olha só, não tenha medo de dar o seu sim a Deus. Não tenha medo de seguir a sua vocação. O padre Jonas, o Monsenhor Jonas Abib, sempre nos ensinou na Canção Nova: é feliz quem realiza a própria vocação. É feliz quem faz a vontade de Deus. Se Deus te criou para ser padre, você vai ser feliz sendo padre. Se Deus te criou para o matrimônio também, seja um esposo santo, uma esposa virtuosa, óbvio. Mas a gente é feliz escutando o chamado de Deus, não é? E realizando a nossa vocação. Então, se você se sente chamado à Canção Nova, por que não? Eu e o padre nascemos no mesmo dia, no mesmo ano, né, padre? 15 de junho de 1982. Celebramos o aniversário juntos na terça-feira passada. Nós também éramos jovens, cada um de uma realidade. Eu lá do Paraná, da região mais do sul, ele aqui de São José dos Campos. Deus o chamou. O padre Ricardo é um ótimo administrador, trabalhou em supermercados por muito tempo, teve o seu supermercado, né? Eu fico feliz de poder fazer essa homilia, que eu já acompanho o senhor fazem 2 anos, né, de perto, então eu posso dizer com propriedade. Fui o primeiro a me confessar com o padre Ricardo, tive essa graça. No dia da ordenação eu perguntei, já atendeu alguém? Ele falou, não. Eu falei, então eu estou na fila, né? É uma graça confessar com o neo-sacerdote. O senhor tinha a sua vida, mas Deus te chamou, o senhor escutou a voz de Deus e simplesmente deu sim. E te chamou para a Canção Nova, né? Talvez existam jovens aqui em casa, você se sente chamado à Canção Nova. Procure nossa equipe vocacional, venha fazer parte dessa companhia de pesca, vamos juntos, vamos evangelizar, vamos fazer a vontade de Deus. Quanto mais padres, melhor, quanto mais consagrados, melhor, e Deus está chamando. Nós estamos no tempo da misericórdia e Deus nos está chamando milhares de jovens, de pessoas para se consagrarem a Ele. Enfim, padre, o senhor viu que a homilia hoje é uma das máximas de Jesus, muito bonitas, nas quais Jesus nos ensina que a gente não deve julgar e que a gente deve exercer a misericórdia, né? E o seu lema sacerdotal, o senhor escolheu uma frase do Monsenhor Jonas Abib, que inclusive está nos nossos documentos internos na Canção Nova, que é: o mais importante é a pessoa. É uma frase muito responsabilizante, né? E essa frase, padre, esse lema que o senhor escolheu, que é uma responsabilidade, ele sintetiza, ele exemplifica com maestria aquilo que esse lema propõe, né? O mais importante é a pessoa, significa que eu sempre vou ser expressão da misericórdia de Deus para essa pessoa. Padre, Deus te fez padre para que o senhor seja um hospital, não é?
O Papa Francisco esses dias disse que os padres são hospitais, não tribunais. O mundo não precisa de juízes, o mundo precisa de médicos. Já tem gente julgando demais, já tem gente definindo o outro demais, não é? A gente vê o evangelho de hoje, Jesus dizendo: não julgueis, não sereis julgados. Já tem juiz demais. Deus quer que nós sejamos médicos. O juiz condena, sentencia, o médico cura, leva a restauração, leva a misericórdia. Deus ungiu as suas mãos, Padre, através do bispo, para que de fato o Senhor seja um instrumento de misericórdia na vida das pessoas. Sabe, a misericórdia, essa espiritualidade da divina misericórdia me é tão cara, me faz tão bem. E eu tenho certeza que Deus te chama também a se aprofundar no Diário de Santa Faustina, a conhecer essa espiritualidade linda, sabe? O mais importante é a pessoa, e Deus te tirou do meio do povo para que o Senhor sirva o povo dele, sabe? Para que o Senhor sirva, para que o Senhor seja expressão da misericórdia. O Senhor lá no Rio de Janeiro, um abraço aos cariocas, aos fluminenses. O Padre Ricardo é o responsável da missão Canção Nova lá no Rio de Janeiro, não é? Na capital fluminense, um povo muito querido. Deus abençoe, né? Vocês podem depois irem lá nas missas, participar. Deus te colocou lá, e o mais importante é cada uma das pessoas que Deus atrair, colocar no seu caminho. Esses dias o Senhor me contava, né, que o padre, como diácono, saiu com a roupa de padre, a roupa preta com clésima, como eu estou aqui embaixo, né, o cinegrafista pode mostrar, clésima preta. Diz que ele andando na rua, passando na frente de uma loja de perfume, né, diz que uma mulher, o carioca é bem espontâneo, né, deve ter, claro, cariocas ou fluminenses aqui no meio de nós. A gente que é do sul é mais comedido, né, mais para dentro. O carioca já é mais espontâneo, né. Diz que a mulher gritou lá da loja, né, ô padre, me dá uma benção aqui. No meio do calçadão, né, da praça, lá não sei, lá no Rio de Janeiro, no meio do centro, ele parou, lá no meio da rua, já deu a bênção. Sabe, que coisa linda, Deus te colocou lá para ser expressão da misericórdia, sabe? E aquilo que o Senhor falou ontem no final da sua primeira missa, se doe, Padre, se gaste pelo povo de Deus, se gaste. Padre, não existe maior prova de amor a Deus do que o serviço, sabe? Quando a gente serve com humildade, com disposição, nós estamos comprovando o nosso amor por Deus. É o serviço por amor. E o serviço por amor, Padre, ele é exigente, porque ele se protagoniza na nossa vida, ele acontece quando ninguém está vendo, né? Que é muito fácil, olha aqui, eu estou prestando um serviço, mas que, querendo ou não, simultaneamente há entre aspas, um reconhecimento, as pessoas estão vendo, as pessoas estão recebendo essa palavra, mas existem serviços que ninguém vê, e que são altíssimos na dignidade, tanto como uma missa numa televisão, ou um cargo de autoridade exercido, por exemplo, numa catedral, não é? Uma confissão que o Senhor atende, lá no escondimento, né? Uma exéquia, esses dias o Senhor ele foi fazer as exéquias, né? Dar conforto para uma família cujo a filha tinha cometido suicídio, né? O Senhor me contou. Como diácono, foi lá. É difícil até dizer alguma coisa num momento desse, mas o Senhor estava lá, sendo um sinal de esperança, né? Sendo a expressão da misericórdia de Deus ali. Padre, a sua missão é ser a mão de Jesus, as mãos de Jesus, onde o Senhor estiver. Onde o Senhor estiver, através das suas mãos, as chagas de Jesus precisam brilhar, sabe? Santo Tomás de Aquino dizia que Jesus quis mandar, na Suma Teológica, que Jesus quis manter as chagas abertas nas suas mãos, para todas as vezes que alguma pessoa pedisse alguma coisa a Deus, para que nesse momento Jesus mostrasse a chaga aberta ao Pai, falasse: Pai, está vendo aqui a chaga aberta? Foi por aquela pessoa, atende, Pai, atende esse filho. Olha que coisa linda, o Senhor também vai levar nas suas mãos as chagas de Cristo. Através das suas mãos, o Pai vai derramar a misericórdia dele na vida de muitas pessoas, Padre. Agora, Padre, eu passei para o Senhor uma tarefa esses dias espiritual, né? Um retiro antes da sua ordenação. Claro que o Senhor teve o seu retiro, mas no acompanhamento que a gente faz. E eu quero retomar algumas coisas que estão aqui nesse retiro, que são os escritos de Santo Afonso Maria de Ligório sobre a dignidade do sacerdócio. Olha só, o tamanho do dom que Deus te deu, o tamanho da responsabilidade. Santo Afonso Maria de Ligório dizia o seguinte, que a dignidade, ele citando outros santos também, outros doutores, óbvio, ele também é doutor da igreja, a dignidade sacerdotal é nesse mundo a mais alta de todas as dignidades. Está dizendo aqui Santo Afonso, citando Santo Ambrósio, outro doutor da igreja. Aí ele cita São Bernardo: a dignidade do padre excede todas as dignidades dos imperadores e dos anjos. Continua:
Citando novamente Santo Ambrósio, doutor da igreja, a dignidade do padre supera a dignidade dos reis, assim como o ouro supera o chumbo. A razão disso, ele cita agora São João Crisóstomo, outro doutor, é que o poder dos reis se estende só aos bens temporais e aos corpos, né? Mas o poder dos padres abrange os bens eternos, as almas. Olha o tamanho da dignidade, mas não acabou não. Santo Afonso ainda continua dizendo que o poder da dignidade do padre é muito superior aos dos anjos, assim como a dignidade da alma é superior à do corpo, das coisas espirituais, não é? Foi São Francisco que dizia que se ele visse um anjo e um sacerdote, ele beijaria a mão do sacerdote, não é? Porque o sacerdote, ele gera Cristo, ele porta Cristo. Agora, outra coisa, padre, agora citando Santo Agostinho sobre a missão do sacerdote, Santo Agostinho disse o seguinte, que o padre, ele recebe uma dignidade tão grande, que pela graça que ele recebe, pela ordenação sacerdotal, ele cria quem o criou. Olha a loucura disso que Santo Agostinho, doutor da igreja, disse. É claro que cria ali é uma metáfora, uma analogia. Não é que o homem cria, o padre cria ex nihilo, do nada, como Deus, né? O padre não cria do nada. Mas Santo Agostinho estava dizendo, que imensa dignidade, ele falou de forma poética, como ele gostava. O padre, quando recebe essa autoridade de Deus, ele cria o seu Criador a cada dia no altar. Por quê? Porque quando ele estende as mãos sobre o pão e o vinho, é só pão e vinho. Mas a partir do momento que na epíclese, na invocação do Espírito Santo, ele pede o Espírito Santo, e depois ele traça o sinal da cruz, e depois ele diz as palavras da instituição, né, a matéria e forma do sacramento, naquele momento ele cria o Criador de todas as coisas, porque Deus está presente em Jesus na Eucaristia, na comunhão da Trindade, no mistério da criação, não é? O senhor estudou teologia, sabe muito bem disso. Então Deus te deu a honra de criar quem te criou. Com as tuas mãos, dizia Santo Agostinho. Mas Santo Afonso continua, dizendo que altíssima é a nossa dignidade. Nós recebemos o poder de absolver os pecados. O poder não é nosso, é de Cristo através de nós. Nós recebemos o poder de abençoar, de criar quem nos criou, né? Uma analogia, clara a palavra criar, na Eucaristia, consagrando o Senhor. Mas nós também temos deveres muito singulares, né? E Santo Afonso, padre, Maria de Ligório ensina que o pior perigo para um padre é a tibieza. Quero ler ainda o que Santo Afonso falou sobre a tibieza. Um padre tíbio, que não é ainda manifestamente frio. Tíbio, para quem não sabe, é aquela pessoa morna, é aquela pessoa que não reza direito, que não tem piedade, que não tem fé, que vai na igreja, mas não vive a palavra, acredita na igreja, mas não vive os mandamentos, reza de vez em quando. Como é que é a sua fé? Mais ou menos. Como é que você está? Mais ou menos. A pessoa do mais ou menos. Você conhece? Tem alguém assim? Aqui na igreja, claro que não, né? Só assim em outros países por aí. Mas o tíbio é essa pessoa fraca na fé, que não tem vida de oração, que não tem decisão por Deus, que não se empenha em crescer, tender para a perfeição, né? Santo Afonso diz, o padre tíbio afrouxa em tender para a perfeição. Ele não busca crescer para a santidade. Ele afrouxa em tender para a perfeição que o seu estado o obriga. Ou seja, o nosso estado, a nossa vocação nos obriga a crescer para a santidade. Nós sacerdotes, mas também os batizados, né? Os cristãos em geral. E não dá importância o padre tíbio aos pecados veniais. E cada dia comete um grande número de pecados veniais sem escrúpulos, mentiras, intemperanças na comida, na bebida, imprecações, ofício das leituras, da liturgia das horas mal recitado, missa mal celebrada, maledicência contra todas, brincadeiras inconvenientes. Ele se prende no meio dos negócios e prazeres do mundo, só busca as compensações do mundo, o dinheiro, alimenta apegos e desejos perigosos, cede à vanglória, ao respeito humano, aos milindres e ao amor próprio, não pode suportar a menor contrariedade, a menor palavra que o humilhe, vive sem oração, vive sem devoção. Primeira característica do padre tíbio, da tibieza que toma conta da alma de um padre, Padre Ricardo, o padre tíbio não reza.
O padre Tíbio esqueceu da palavra de Jesus que disse: sem mim nada podeis fazer. E no fundo, ele não reza, como dizia São Gregório Magno, falando dos pecados capitais, porque ele é um orgulhoso. O orgulhoso confia somente nas suas próprias capacidades. Eu não preciso rezar. Eu desprezo a palavra que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer, como diz o Monsenhor Jonas Abib, significa sem mim nada podeis fazer. E nada significa nada. Se o padre ou a pessoa em geral, você aqui, você em casa, quer resolver a vida, quer ser padre, quer ser pai, quer ser mãe, quer ser médico, sem rezar, ele está cometendo o pecado capital do orgulho, que é o maior de todos os pecados, dizia São Gregório. É o pecado de, ao invés de dizer, como São Miguel, quem como Deus, a pessoa diz: não, eu basto a mim mesmo, como Lúcifer. O orgulho é o pecado de Lúcifer, porque a pessoa diz: eu me basto, eu quero viver sozinho, eu me viro sozinho, eu não preciso desse Deus. Então, primeira coisa, a tibieza entra quando a gente deixa de rezar, quando a gente deixa de se gastar diante de Deus, Padre. E Deus te fez, Padre, em primeiro lugar, para o Senhor estar com Ele. Padre, nunca descuide da sua vida de oração, porque senão as suas palavras vão ser vazias, senão o seu discurso vai ser um teatro. Me perdoe a sinceridade, vai ser um teatro. Sem vida de oração, sem espiritualidade, o padre, ele está encenando, ele está fazendo um teatro. Santo Afonso diz: cuidado com a tibieza. A tibieza nos leva a buscar vanglória, a tibieza nos leva a não rezar, a tibieza nos leva a seguir só a nossa cabeça, não obedecer à igreja, não amar a igreja. Padre, Deus te fez sacerdote para amar a igreja. Nós precisamos amar a igreja, nós precisamos amar a nossa história, o nosso legado, sabe? E outra coisa, Padre, pensando ainda no Senhor, eu me recordava daquilo que eu li certa vez no decreto Presbyterorum Ordinis, que é o decreto sobre a vida sacerdotal do Concílio Vaticano II, no número 2, o senhor já deve ter lido, com certeza, ouvido falar. A Presbyterorum Ordinis nos ensina o seguinte: que o padre, toda a força dele vem do sacrifício eucarístico, que começa na cruz, né? A redenção se atualiza ali em cada Eucaristia, né? Nos ensina a encíclica Ecclesia de Eucaristia, nos primeiros números ali. A força do padre, diz a Presbyterorum Ordinis, vem da cruz, do sacrifício. Por isso o padre precisa ser um homem crucificado, sabe? Não que ele vai buscar sofrimentos e vai viver sofrendo e buscando situações para sofrer, não. Mas ele precisa viver uma vida austera. Ele precisa viver um estilo de vida que não é um estilo cômodo, que não é um estilo tíbio, mas é um estilo austero. É um estilo de quem busca Deus, de quem quer conhecer Deus, de quem busca a oração, de quem jejua, de quem se sacrifica. A palavra sacrifício vem do latim sacer offere, quer dizer um sacro ofício, um santo trabalho. A sua vida é um sacrifício, é um santo ofício, é uma fumaça de suave odor, Padre. A nossa vida precisa ser que sobe a Deus, sabe? E, Padre, sintetizando, 3 coisas que me vinham no coração quando eu rezava para o Senhor, sabe? Preparando essa homilia, eu pedi a Deus que me desse 3 palavras para falar para o Senhor aqui, que pudessem ser direção para o seu sacerdócio. E eu também penso que essas realidades podem ser direção para você que está aqui, para você que nos acompanha em casa. Padre, primeira coisa, Deus te chama a ser servo, o serviço. Não tenha medo de servir, sobretudo quando ninguém estiver vendo. Seja um servo por amor. O serviço agrada a Deus, é uma fumaça de um incenso agradável que sobe ao coração de Deus. Segunda coisa, oração, já falei um pouquinho. A oração é essencial. Deus te chama a estar com Ele, sabe? Porque tem momentos nos quais um padre pode ser rejeitado pela sua paróquia, pela sua comunidade. Ele pode não ser bem sucedido no ministério da música, no ministério da pregação, em alguma coisa que ele faça. Mas se o sentido do seu sacerdócio for o Cristo, se Deus for o teu chão, nada te derruba, Padre. Se Cristo for o sentido do seu ministério, nada te derruba. Oração. Terceira coisa, humildade. São Gregório também ensinava que a humildade é a rainha das virtudes. Através da humildade, a gente começa a entender que a gente depende de Deus. Sozinho a gente não consegue fazer nada. A gente depende de Deus para viver, para respirar. A gente depende de Deus para vencer as nossas batalhas, para lutar as nossas batalhas. A humildade, Padre, para aceitar os próprios limites, né? Todos nós os temos, né?
A humildade para aceitar os limites das pessoas com as quais o Senhor vai conviver, o Senhor já convive, sabe? Nós padres, nós tocamos em limites todos os dias. Esses meus irmãos aqui que realizam um trabalho lindo aqui na Canção Nova, muitos atendendo confissão, não é? Cada um na sua missão. Padre Ademir lá na África, em Moçambique, fazendo um trabalho lindo. A gente vive tocando em limite, né? A gente vive tocando em miséria, a gente vive ouvindo as fraquezas, os pecados, não é? Humildade para acolher, doçura para acolher os pecados dos outros, as nossas fraquezas, né? E entender que existem fraquezas, defeitos que a gente tem que combater e limitações que a gente tem que aceitar, que fazem parte, vem no pacote, né? Que pouco a pouco a gente vai desenvolvendo, mas tem coisas que a gente não vai conseguir mudar. Humildade para se acolher, para acolher o outro, para entender que eu dependo de Deus, para entender que eu preciso estar grudado a Deus, sabe? Preciso estar muito unido a Deus, coração com coração, como São João, cabeça reclinada no peito de Jesus, ouvindo cada batida. Enfim, Padre, olha, para sintetizar tudo isso, eu vi que o Senhor, tanto na missa da ordenação como ontem, pediu uma música de ofertório, que eu inclusive eu acho até que é a de hoje, já estou adiantando. E quando eu vi que o Senhor se identifica com essa música, o Senhor e o Padre Leonardo, a quem eu saúdo também, eu vi que essa música tem tudo a ver com aquilo que é a sua vocação, que o Senhor escolheu viver, com a nossa vocação de sacerdote, né? Essa música diz o seguinte: numa noite de suor, ou de fadiga, né? No original era de fadiga, sobre o barco em alto mar. Uma noite de suor, Padre. Eu digo, eu estou completando 10 anos de padre daqui a pouco tempo, junto com o Padre Valdinei, com o Padre Júlio. E vão haver, aliás, muitas noites de suor, muitas noites de fadiga, e nem todas vão ser recompensadas, viu, Padre? Nem todas. O barco em alto mar, às vezes já está no alto mar. O Senhor responsável de missão numa cidade grande, né? Nós todos diante da nossa missão, você esposa, você mãe, você pai, você médico, você enfrentando os problemas financeiros, as batalhas para evangelizar o teu marido, teu filho. O barco está no alto mar, como o Padre Jonas canta. O céu começa a clarear e a sua rede está vazia. Nem sempre, Padre, a rede vai estar cheia, viu? Nem sempre. Tem muitas vezes, Padre, que a gente prega e que muitas pessoas são tocadas, mas tem vezes que a gente prega e não chega nenhum testemunho, e a gente não vê. Não é nem que Deus não fez, tá? Porque Deus age no mistério, né? Mas a gente não percebe, sabe? A rede às vezes fica vazia. Por isso que é preciso estar centrado em Cristo. Mas a voz que te chama te mostrará um outro mar. É preciso estar sintonizado, alinhado com a voz de Jesus. Mesmo quando a rede estiver vazia, mesmo quando vierem as decepções, frustrações, a voz que te chama vai te mostrar um outro mar. Para o Senhor e para quem está aqui. Para você que está em casa também, diante das suas lutas. Sobre muitos corações a tua rede lançará. Doa a tua vida, Padre. Como Maria aos pés da cruz. Doa a tua vida. Quando o Senhor deitou naquele chão aqui na ordenação, o Senhor já deve ter ouvido isso, que aquilo representou o seu velório, né? O Ricardo Rodolfo Silva morreu aqui nesse chão. E quem levantou foi o Cristo, através do Senhor. Foi Jesus. E serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade, servo de cada pessoa. A pessoa é o mais importante. Caminhavas no silêncio. A vida do Padre precisa ter momentos de silêncio, momentos de recolhimento. Isso faz parte da nossa vida, Padre. Esperando além da dor. Mesmo diante das dores, eu quero esperar além, eu quero olhar mais longe, eu quero olhar para Deus. Que a semente que tu lançavas num bom terreno germinasse. Mas o coração exulta, porque o campo já está dourado. E o grão maduro pelo sol, no celeiro, pode entrar. Ou seja, a sua missão, meu irmão, a nossa missão é lançar a semente. Com fidelidade, com constância, com amor a Deus. Ele vai fazer germinar. E quando a rede estiver vazia, talvez você aqui, você em casa, tua rede está vazia. Padre, eu tentei tanto lutar pela minha família, está dando tudo errado. Padre, eu tentei superar essa depressão, não consegui. Eu tentei pagar as minhas contas, não consegui. A rede está vazia. Mas escuta a voz dele. Ele vai te levar para um outro mar. Ele vai te levar a andar por sobre as águas, além dos seus problemas. Guarda essa música no teu coração, reze com ela. Ela é hoje muito do que Deus quer te dizer. Quero convidar o Senhor agora. Traz o microfone para o Padre, por gentileza. Ele vai rezar comigo. Antes eu quero cantar essa canção, Padre, para o Senhor e para quem está em casa,
Pode ficar aí um pouquinho. Quero só ministrar essa canção e nós vamos rezar juntos por esse povo. E acabando aqui, eu vou pedir para o Senhor rezar, porque o Senhor é o neo sacerdote, abençoando a gente, abençoando quem está em casa. Numa noite de suor, sobre o barco em alto mar, o céu começa a clarear, a sua rede está vazia, mas a voz que te chama te mostrará um outro mar, e sobre muitos corações tua rede lançará. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Caminhavas no silêncio, esperando além da dor, que a semente que tu lançavas num bom terreno germinasse. Mas o coração exulta, porque o campo já está dourado, o grão maduro pelo sol, no celeiro pode entrar. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Doa a tua vida, doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Quero convidar o Senhor, meu irmão, para o Senhor agora rezar por nós que estamos aqui, rezar pelos vocacionados, rezar pelas pessoas que estão com o coração ferido nesse momento. Deus te deu essa unção para o Senhor curar, no nome dele, os corações. Nós queremos pedir, Senhor, sobre cada um de nós que aqui se encontra, mas que também estão em suas casas. Nós queremos, Senhor, pedir esta graça, a mesma graça que São Luís Gonzaga teve, de se consagrar ao Senhor por inteiro. Ele se decidiu pelo Senhor e, tão jovem, se doando para aqueles que estavam no meio daquela peste, da pandemia, no tempo em que ele vivia, ele se doou, ele se entregou, e ali ele foi acometido por aquela doença e faleceu, mas faleceu fazendo a vontade de Deus. Eu quero pedir agora também este mesmo espírito evangélico, da caridade, do amor. Somente o Espírito Santo pode realizar isso em nós, para que a nossa decisão seja firme, para que a nossa decisão seja verdadeira, autêntica. É preciso, como o Padre disse, ser um homem de oração, uma mulher de oração, ser íntimo de Deus. Só pode doar a vida ao outro aquele que é íntimo daquele que doou a vida por cada um de nós. Que o Senhor nos dê esta graça nessa tarde, que o Senhor nos dê essa graça para que possamos assim contagiar muitas outras pessoas. Eu quero convidar a você agora a se levantar agora e levantar os seus braços também. O Senhor quer realizar em nós uma graça nova, em nossas vidas, em nossos corações. Eu quero convidar também aos sacerdotes, já estão já com as mãos levantadas, mas impor as mãos sobre este povo que aqui se encontra neste santuário,
mas também aqueles que nos assistem, aqueles que agora necessitam ser alcançados pela graça de Deus, pela força de Deus. O Espírito Santo está nesse local agora. O Espírito Santo, Ele paira sobre as nossas vidas e é Ele que quer realizar em nós obras novas. Sim, Senhor, nós te pedimos agora, e eu quero ser ousado também agora, eu quero chamar os sacerdotes aqui à frente, para que nós possamos agora, de uma maneira nova, maneira renovada, pedir o batismo no Espírito Santo a esse povo que nos foi confiado, porque somos Canção Nova. Aqui estão os sacerdotes da Canção Nova, temos outros que não estão aqui, mas esses são os sacerdotes. Nós queremos pedir, Senhor, este povo que o Senhor nos confiou, através da confissão, através dos sacramentos, nós queremos pedir agora a efusão do Teu Espírito Santo, o batismo no Teu Espírito Santo, porque somente, Senhor, o Espírito Santo pode mudar as vidas, somente o Espírito Santo pode nos conduzir ao céu, somente o Espírito Santo pode nos aprofundar numa vida nova, numa vida de santidade, numa vida de entrega. Senhor, nós clamamos agora, vem Espírito Santo, peça meu irmão, peça minha irmã agora, com a sua voz, peça esta graça, é um dom, é gratuito, somente precisamos pedir, acreditar, clamar. Peça, 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 peça o Espírito. Vem, vem Espírito de Deus. Oh, nadaria lama, naramaria lava, kenderia lamaria labará. E cantemos, cantemos, vento impetuoso, vem sobre esse lugar. Minha alma tem sede de ti, oh meu Deus. Peça, peça. Minha alma suspira por ti. Peça esta graça, meu irmão. Minha alma tem sede De ti, precisamos ter sede. oh meu Deus. Sede de Deus, sede do Minha Senhor. alma suspira por ti. Sopra, Senhor. Sopra em nós. Sopra sobre todos nós. Sopra em nós. Sopra, Senhor. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós. Sopra em nós. Sobre as mãos estendidas dos teus sacerdotes, Senhor. Sopra sobre nós. Somos teus filhos, ó Batiza no Pai. Espírito Santo, Senhor. Estamos reunidos em teu nome. Oh, vento impetuoso, vem nesse lugar. Cante isso do fundo da sua alma. Fortalece o teu corpo com teu Rasga o céu, meu Pai. poder. Rasga o céu, meu Pai. Sopra hoje. Sopra hoje aqui. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem. Junto com os padres, com os braços estendidos, junto com o neo sacerdote, eu quero clamar, pedir aos irmãos padres que nós rezemos agora, pedindo o batismo no Espírito Santo. Nós sacerdotes que recebemos essa dignidade altíssima, soltemos a nossa voz pedindo o batismo no Espírito Santo, sobre quem está aqui, sobre quem está em casa. Meu irmão no ministério da Canção Nova, abramos nossa boca, peçamos na unção, no poder do Espírito. Senhor, batiza com teu Espírito, Pai, no nome de Jesus. Quem está aqui, batiza com teu Espírito quem está em casa. Vem, Espírito Santo, batizar os filhos e filhas aqui em casa. Vem, Espírito Santo, ressuscitar os mortos espiritualmente, libertar os que estão no pecado, curar os enfermos, levantar os caídos, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, libertar aqueles que estão no cárcere do vício, da droga, do adultério, da prostituição. Liberta aqueles que têm depressão, Espírito Santo. Liberta aqueles que estão na tristeza, na insônia. Liberta, Espírito Santo, aqueles tentados pelo suicídio, pela vontade de encerrar a própria vida. Vem, Espírito Santo, restaura o amor nas casas, restaura os matrimônios. Que nessa missa desse neo sacerdote milagres aconteçam para a glória de Deus. Pessoas sejam curadas, libertas, convertidas. Nós te adoramos, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está realizando. A Ti toda a glória, a Ti toda a honra, a Ti toda a adoração.
Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos uma salva de palmas, aplaudir o nosso neo-sacerdote, Padre Ricardo. Pode ser mais forte. Aplaudir a igreja, aplaudir os sacerdotes, aplaudir o Senhor que chama, que confirma, que envia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.